Olá, meus irmãos e diletos confrades. Hoje é quinta-feira, dia 25 de junho de 2020. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje faz um ano da morte de meu amigo Ricardo Latache. E sempre que eu lembro das conversas que tivemos, dos momentos em que juntos estivemos, vem ao meu coração o carinho, a ternura, o respeito, o grande interesse com que ele sempre conversou comigo, parecendo se preocupar com as questões que me inquietam, questões filosóficas, espirituais, teológicas. Ele tinha o costume de puxar assuntos que sabia que seriam de meu interesse. Era o jeito educado, carinhoso, amoroso de Ricardo. E hoje eu gostaria que esta nossa reflexão acerca da vida e da morte fosse um cântico, um poema em louvor a Deus por sua vida, pelas sementes maravilhosas que ele deixou conosco, de carinho, de cuidado, de amor, seus filhos que espalham por essa terra a mesma luz que há nele, essa luz de encantamento pela existência, de coragem para viver de verdade. Eu quero me lembrar de um dos cânticos mais bonitos do Antigo Testamento. Ele foi composto por Davi e ele compôs este cântico quando soube que Saul e seu filho Jonatas haviam morrido no campo de batalha. Davi crescera sob a influência de Saul desde que ele venceu aquela batalha contra o gigante Golias. Ele foi guindado à condição ainda adolescente de alguém que habitava a casa do rei. Ele casou-se com uma das filhas de Saul e se tornou um dos generais de Israel. Portanto, cresceu ao lado de Jonatas e construíram uma grande amizade. Esse cântico, que é um cântico que louva a Deus e que exalta as qualidades de seus amigos, Saul e Jonatas, foi composto por Davi e ele estabeleceu como o hino do arqueiro, uma referência à habilidade de Jonatas em lutar com arco e flecha. E assim, Davi estabeleceu que todos os dias, quando fossem ensinado às crianças e adolescentes a arte de guerrear com arco e flecha, o mestre, antes de começar a lição, deveria cantar com os seus discípulos o cântico do hino do arqueiro, esse cântico que eu gostaria que vocês conhecessem, composto por Davi em homenagem aos seus amigos. Disse Davi: Saul e Jonatas, queridos e amáveis, nem na vida nem na morte se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias e mais forte do que os leões. Filhas de Israel, chorem por Saul. Ele as vestia de rico escarlate e enfeitava com ouro as roupas de vocês. Como caíram os valentes no meio da batalha. Jonatas sobre os montes foi morto. Estou angustiado por sua causa, meu irmão Jonatas. Você era amabilíssimo para comigo. Excepcional era o seu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Esse cântico composto por Davi, ensinado durante gerações, chegou até nós. E hoje eu lembro de Ricardo e digo como eras amabilíssimo, Ricardo. Como era terno, favorável e cheio de esperança e luz o teu coração. Eu sei que talvez você também esteja vivendo um momento de lembrança de alguém que morreu, de alguém que partiu. E eu pergunto a você, como é que você o faz?
Será que você se sente um indivíduo que foi assaltado pela morte na vida, como se a morte tivesse lhe lesado, tomado de você, algo que lhe dava identidade, algo sem o que você talvez não soubesse viver? Talvez você esteja se sentindo assim perplexo e perturbado neste mundo. Eu gostaria de compartilhar com vocês 3 lições muito simples acerca da morte e acerca da vida que precisa lidar com a morte. Em primeiro lugar, cada um de nós segue a sua trajetória da vida heróica. Cada um de nós tem que estabelecer uma vida que faça sentido, uma vida que vença os obstáculos e uma vida que realize no mundo o grande propósito de tornar esse espaço um lugar que tenha mais cordialidade, mais compromisso com a existência, mais fraternidade, que é a palavra que designa quando nós nos olhamos e nos tratamos uns aos outros como se fôssemos irmãos. Então, quando alguém tem a jornada heróica neste mundo, que é a capacidade de realizar o propósito de Deus para a sua vida, a nossa memória desse alguém deve ser uma memória que louva a Deus pelo seu percurso e que guarda conosco e guarda com cada um de nós essa herança de um cântico que louve a sua jornada, que exalte a Deus pela belíssima caminhada que esse alguém trilhou. Imaginem como seria triste se nós, ao invés de cânticos que exaltam as qualidades das pessoas, tivéssemos o lamento das carpideiras, que só fazem entoar tristes canções. Não seja assim. Não seja assim. Ofereça ao seu ente amado, que foi elevado para o Senhor, um cântico que exalte as suas virtudes. Em segundo lugar, a segunda lição é que nós de fato estamos juntos, mas não pertencemos uns aos outros. Nós pertencemos, cada um de nós, à sua senda, ao seu caminho, à sua jornada. Que nós apreciemos a companhia uns dos outros. A gente tem a mania de só dar valor, não é? Aquilo que não está mais à nossa mão. E a gente sempre tem, isso se repete ciclicamente, esse olhar, como era bom, como eu gostaria. E nesse exato momento há uma contradição em nós, porque nós dizemos, se ele estivesse aqui, se ela estivesse aqui, como eu abraçaria, como eu amaria. E em que está a contradição? Está que neste momento, quando você deseja e pensa no que faria, você deixa de fazer o que pode, que é amar e beijar aqueles que estão perto de você, de compreendê-los, de acolhê-los, de querer bem a eles. Que em louvor a Deus pela vida dos que já se foram, nós abracemos e amemos mais aqueles que estão conosco. Em terceiro e último lugar, eu acho que a gente pode aprender essa lição que a morte dá àqueles que estão aqui na vida. A lição de que viver em paz, viver em contentamento, viver deixando vir e ir tudo que se aproxima de nós é um caminho de libertação. É a única liberdade que nós podemos ter. Liberdade não é fazer tudo quanto se queira fazer. Liberdade é viver sem estar preso ou apegado àquilo que, segundo a sua própria natureza, tem o seu fluxo. As pessoas seguem o seu caminho. Eu e você seguiremos os nossos caminhos. Que não ensinemos a ninguém a ter uma vida cuja identidade depende de nós. E que nós também não o façamos. Mas que nós sejamos livres e deixemos livres tudo que amamos. Oremos. Obrigado, Senhor, pela vida de Ricardo, pela vida de todos os seus que o amaram e que o amam agora. Guarda-nos, Senhor, para que tenhamos em nossos lábios cânticos de louvor, no momento em que, enlutados, sentimos a saudade daqueles que partiram. Em nome de Jesus. Amém.